Alô? Quem, Marcolino? Só um instante. Marcolino! Oi, tudo bem? Olha, pode vir, aqui é o Alô Café. Eu garanto para vocês que assim, vocês vão lembrar dos avós, dos pais e vão poder passar para os seus filhos e netos sobre a história da nossa evolução na área sonora, na área de arte visual, enfim, tá aqui para vocês. Bom, gente, eu estou aqui no centro histórico, aqui na rua Bernardo Ramos, aqui exatamente no Alô Café, um restaurante cultural que nós temos aqui na próxima à Praça Dom Pedro II. Esse aqui é meu amigo Marcolino, de muitos anos, é o proprietário dessa casa, e hoje eu vim fazer uma visita com ele. Outro dia eu passei por aqui, Marcolino, entrei, filmei e saí. Mas eu estive muito ocupado, aí eu resolvi não te incomodar. Eu peguei inclusive uma máquina das antigas, né? É isso aí. Que tu tem o conhecimento dela São, direitinho. são várias máquinas como essa que eu tenho aqui, para qualquer pessoa chegar e conhecer, né? Desde que tenha só um critériozinho, uma pequena um pequeno cuidado, uma pequena atenção, porque são máquinas caras, são relíquias na realidade. E essas máquinas, esse meu acervo aqui no restaurante, foi impulsionado para as escolas, para os professores, para as faculdades. Aqui eu tenho produtos da Zona Franca de Manaus. Olha só, esse disco aqui, ó, é da Spectrum. Foi produzido na Zona Franca de Manaus, ó, uma raridade. Aqui tem vários amigos meus aqui atrás, ó. Esses meus amigos Vai aqui, mostrando as pessoas aí. esses meus amigos aqui, ó, todos eles, meus amigos de juventude, jovem guarda, como diz todo mundo, né? E aí, para te ter surpresa, o teu irmão, o Plínio, que é muito meu amigo também, a gente viveu tudo junto com essa tropa aqui. Então, essa minha geração, que eu tenho esse carinho muito grande, eu guardei e guardo essas relíquias, assim, para que as pessoas ganhem conhecimento. O restaurante Alô Café, quando eu iniciei, a praça era dita como praça vermelha. Tipo, falavam mal danado da praça. Falavam tão mal que era uma área completamente abandonada. Se tornou abandonada. E aí eu fiquei sozinho com o meu acervo. E aí eu tive assim a felicidade, né, de ter amigos como o Amazonino, né, como o Gilberto. Já peguei uma fase do Gilberto comendo jaraqui aqui. Alguns políticos, Fábio Lucena, aqui em cima, aqui na Assembleia Antiga, Heron Bezerra. Então, uma tropa começou a frequentar aqui, comer peixe aqui comigo. E esse lugar sempre com esse atrativo turístico e cultural para a cidade de Manaus. E uma coisa que é legal é que não precisou de dinheiro público, nada. Foi um trabalho e com a minha vontade de ter uma loja como uma moto importadora, Credilar, né, na época. E eu trabalhei para o Natan, um cara que eu aprendi muito, muito mesmo. Agradeço muito ao Natan. E eu pude fazer um acervo gigantesco. Para se ter uma ideia, o que eu tenho aqui é só um icebergzinho, uma ponta, né? Na minha casa eu tenho 3.400 máquinas perfeitas, até na caixa até. Eu já fui na tua casa. Uma vez você me levou lá e realmente tem bastante coisa lá guardada, né? Exatamente. Então eu tenho um acervo muito grande, muito grande. E assim, o que eu falo para as pessoas, o que eu peço, é só que tenham cuidado. Então assim, a minha sorte é que eu tenho pessoas com áurea boa, que compreende o meu esforço aqui para mostrar para as futuras gerações, igual chega escola pública aqui. Se tu vê, rapaz, as crianças de escola pública chegando aqui, de bairros afastados de Manaus, Mas deve ser uma festa, né? As crianças entrando aqui, tu imagina? se aproximando. Como é que é isso, assim, esse primeiro contato, vamos dizer assim, pelo menos com o telefone, que eu sei que tem telefones aqui de 1900 aqui, né? São vários itens assim nesse Coisa padrão. totalmente É, diferente do que então, existe hoje em dia. Essas crianças com esse é, contato com esses o que telefones. eu faço é proporcionar a elas assim
o poder de você pegar de pertinho, certo? E aí, para eles terem um pouco de calma, porque eles ficam muito ansiosos, né? Com os professores, e o professor tentando controlar. E aí eu separo algumas coisas na mesa para prendê-los aqui na mesa, para que tudo flua mais fácil, né? E aí eu começo a mostrar, explicar, e assim flui. Eles saem daqui, assim, com o pensamento de quê? De colecionar. Tu imagina lá na frente um pouquinho mais, Sim. se cada um colecionar alguma coisa? Sabe que nós somos essa geração que colecionava, né? Exatamente, Sabe, é. eu olhando para cá, para o teu acervo, eu lembro que quando eu era jovem eu colecionava selo. Aí veio selo, carteira de cigarro, É aí isso, depois as tampinhas de refrigerante. Tu lembra? é Fazia isso tudo aí, isso no é passado, isso né? aí. É maravilhoso. Esse acervo aqui, gente, está à exposição, tá? Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar e conhecer. Lógico, com aquela cautela, não pode ter, tem que tomar o Isso, cuidado, né, é para não isso. quebrar, porque são relíquias, são peças antigas que existem aqui. Não só a parte tem a parte de disco, tem as vitrolas aqui também, vejo relógios antigos, telefones antigos. Tem aqui, é porque vocês ainda não viram, mas nós estamos numa mesa que ela está cheia de cédulas antigas, né, do real, do cruzeiro, cruzado, Usados novos. A tudo. nossa primeira moeda fabricada na Inglaterra e nos Estados Unidos, eu tenho aqui, eu mostro para os alunos. Então, na realidade, esse atrativo é que fez com que eu passasse aqui já há 30 anos da minha idade. E eu fico muito feliz porque assim eu consegui realizar o meu sonho, que era transformar isso aqui numa área cultural. E hoje é o que tem, é a cultura aqui. Você vai ali embaixo, tem um mirante, tem um cassina, tem um museu bem na minha frente, eu moro aqui ao lado. Então eu nasci aqui e aqui eu estou satisfeito com o que se tornou isso aqui. Eu fico muito agradecido a Deus. Falo muito, sempre agradeço a Deus, porque meus pais, quando eu contava isso em jovem, né, eles não acreditavam muito. E antes de eles morrerem, eles conseguiram me acompanhar em tudo. Meu pai, para vocês terem uma ideia, com 92 anos, estava dirigindo aquele Corcelzinho que eu falei no início do vídeo, lá na estrada Ponta Negra. Uma visão turva, mas ele dirigindo. Pai, o senhor está enxergando? Ele disse, mais ou menos. Eu digo, pai, é uma reta, só tá gente na rua. E ele dirigiu um Corcelzinho que ele comprou também na Imesa, na Ford, nos anos 70. E está com a gente até hoje, a família. Você fala que antigamente, quando você estava falando para mim que você pegava as caixas aqui É isso. na Zona Franca, aqui, né? Isso, é, A tua ideia era montar uma loja, não era um exatamente. antiquário, Era né? como se E fosse aí você pegava, comprava caixas fechadas, fechadas, e é. aí aquelas caixas vinham com aquelas peças todinhas. É isso aí. E aí não vendia as peças, acabava você Não, eu pegando acabei. com as peças e Pra guardando as peças. os amigos mais próximos, quando vão fazer aniversário, o que eu faço? Eu vou lá, abro a caixa e retiro um aparelho de som antigo. Só que na caixa, ninguém nunca usou. Aí eu apresentei ao amigo. Aí todo mundo fica assim, impressionado porque é um som dos anos 80, um exemplo. Mas está na caixa, lacradinho. O cara abre, tem um Ainda manual, tem tem essas tudo. peças tudo na caixa, ainda Tenho, guardado. tenho. Teve um cara da loja Carioca ali no centro. Eu fui comprar um tênis lá e aí eu conversei com ele, falei assim, olha, eu tenho um aparelho de seus dos anos 90 na caixa. Ele disse assim, você está de brincadeira. Aí comentou com o vendedor dele que o cara tá contando essas histórias. Aonde? Aí eu fui lá em casa, trouxe uma caixa de som de lá, fui lá na loja dele, mostrei para ele ficou impressionado, me pediu desculpa, perguntou se eu vendia de volta para ele. Eu falei que não. E esse som tá aqui atrás da gente aqui, porque foi recente agora, tive que ir lá para mostrar para ele que não estava mentindo não. E aí o pessoal não acredita, né? Como é que o cara vai ter guardado um som dos anos 90, 80 na caixa sem abrir? Mas eu tenho comandos em ações, aqueles brinquedos, helicóptero que vinha todos os bonequinhos, tem tudo na caixa, no saquinho, Guardado ainda. guardado, perfeito. E me diz uma coisa, Marcolino, tu ainda tem vontade, ainda tem ideia ainda de dar continuidade, continuar colecionando, ainda está fazendo Eu isso ou continuo, parou por eu aqui? continuo. Continua. Ali atrás, ó, essa máquina aqui, ó, é uma lambi-lambi, eu trouxe da Suécia, é um manual com a data 1916. Esse é o manual dele, uma peça sueca, né?
Aqui é o zoom, ó. O zoom era feito manualmente, ó. E aqui na frente, ó. Aqui, ó, é onde captura a imagem, ó. Pegou? Sim. Funciona perfeito ainda. Essas câmeras se chamavam É uma lambi-lambi, né? lambi-lambi, é uma lambi-lambi sueca, né? Qual o ano Original. dela? 1916. De 1916. Funciona perfeito mesmo. Única dentro da cidade de Manaus. É, Essa única. funcionando é única. E ainda tem isso aqui, ó. É um bimboquê. O bimboquê era muito utilizado para você enquadrar as fotografias. Aí você coloca aqui, ó. E você olha aqui que vai dar um ângulo como se você estivesse olhando uma paisagem dessa foto. Olha que Ela se legal. torna única. Essas fotos juntas, você olhando aqui, você vai ver como ela fica única. Isso também era do século passado, É, então? essa peça aqui já não se. Essa peça aqui, ó, acho que fotógrafo de hoje nunca viram. Poucos já vieram aqui e já viram aqui comigo. Muito raro também. Eu trouxe um Sim. relógio imperial da Itália. Perfeito, funciona perfeito. Um relógio imperial do mesmo período que quebrou, que os caras quebraram numa invasão lá no Planalto, quebraram de bronze. Sim, sim. Esse é de mogno, madeirinha de mogno. Eu acho que essa madeira é até do Brasil, mas eu trouxe da Itália, da cidade de Firenze. Eu sou um cara que, quando eu viajo assim, eu não compro perfume, eu compro velharia. É o meu hobby quando eu viajo para fora. E no Brasil também, se eu vou para Rio, Aí para tu algum faz lugar, essa busca nos eu sempre antiquários compro. dos É, países por exatamente. onde você É anda. porque lá você tem a qualidade, né? Ele passa por pessoas que são qualificadas para deixar ele funcionando perfeito, né? Sim. Então você compra coisas perfeitas mesmo. Não entregam quebrado, né? Não, Entregam. perfeito, perfeito, perfeito. Você encontra móveis. Eu já tive alguns perrengues assim de passar 11 meses para receber um material, imagina? Já Sim. tinha dado como perdido, aí de repente chegou. Eu tinha visto aqui também máquinas Olivetti, né? Que você tem máquina Exato. de escrever. Sabe que meu pai ele foi técnico de máquina de escrever nesse estado aqui, Uhum. né? Olha aí. Ele tinha uma oficina. E aí eu passei a minha juventude. É, meu pai era técnico, e então passei dentro da oficina dele também, mexendo em máquina de escrever. Eu conheço muito bem sobre essas máquinas Olivetti, né? Aquelas máquinas de antiga É dessa geração, de banco, tá vendo? Spectrum. Eu também passei por lá, pela pista quente da Spectrum. E é interessante, assim, porque você, para nós que já temos assim, já estamos na casa dos 50, entrando na casa dos 60, né? A gente entra num ambiente desse daqui, amigo, te dá uma volta lá no É, tempo, lá atrás, né? A gente vê a linhas de telefone, os telefones que você tem aqui, a maior parte dele passou pela minha casa também, pela casa da minha mãe. exato. Rádio, eu vi vários rádios aqui também que eu já tive, né? É interessante assim Uns dias atrás aí eu recebi aqui o Nonato Oliveira, jornalista, repórter de campo de futebol, né? E assim, eu brincava no Rio Negro, viu, gente? Brincava no Rio Negro e às vezes cheguei até a jogar. E o Nonato Oliveira, ele estava lá no campo com uma bolsinha aqui que era um gravador. Ele entrevistava a gente aqui, terminava a entrevista, ele corria pelo túnel, ia lá para a cabine. E aí falava ao vivo, o radialista lá em cima. Aí o radialista entrava com o áudio dele, que ele tinha entrevistado num campo, lá, a gente lá embaixo. Quando terminava aquilo ali, ele voltava pro estádio de novo, lá pro estádio, para conversar com o pessoal dentro do campo. E aí ele veio almoçar aqui, eu mostrei o rádio que ele tinha. Eu tenho um aí. Ele ficou doidinho, queria para ele. Eu falei, olha, infelizmente, só tenho esse. E funciona o bichinho, vai pensando. sim, que bom, que maravilha. E o que mais você tem aqui assim que assim tu poderia falar que tu diga, mas é o teu xodó. É interessante, Marcolino, que eu não sei, eu tenho uma impressão assim de que quando você começa um trabalho desse é porque alguma coisa te chamou ali para aquele, né? Para aquele, Exato. eu não sei, tu tens uma peça assim que tu diga, mas essa daqui é o meu xodó, essa daqui quando eu
comecei, ou sei lá, isso aqui eu guardo, isso aqui não tem preço para ela. Olha, na realidade, as coisas que eu tenho no momento, a minha coleção todinha, vai ficar para minha família, pro meu filho, e agora ele tem uma filha, uma neta, né? Vai ficar para eles. Eu poderia vender isso aqui e usufruir, mas eu já tenho tudo que eu quero, tomar um cafezinho em casa, almoçar. A vida é isso, e se divertir a hora que quiser. Então, eu vou deixar para eles. Eu não sei o que eles vão fazer depois, se vão vender ou não, né? Mas tem coisas que eu tenho, que eu assim, não vou dizer que eles não vão vender depois, eu não sei, né? Mas enquanto estiver comigo, vai ficar comigo. Que é o Corcel, que é uma coisa que quando eu morrer, é igual eu tô falando, mas é uma coisa que eu não me desfaço nunca, porque ali andou meu pai, minha mãe, a gente andou junto nesse carro. E eu tenho boas lembranças. E esse corcel, E aí algumas coisas que era da casa da minha mãe, junto com meu pai e meu avô. Então essas coisas da família mesmo, que eu consegui resgatar, e isso não tem preço para mim. Eu fui em Santos Dumont, Minas Gerais, levei um disco do Santos Dumont que eles não tinham lá, do Alberto Santos Dumont, pai da aviação. E lá na casa dele, em Santos Dumont, Minas Gerais, que é próximo de Juiz de Fora, ele me levou num local que tinha uma gaveta assim, que tinha vários relógios de bolso, que era da família de Santos Dumont. Aí ele perguntou se eu queria trocar o disco pelo relógio. Pô, eu fiquei todo, porra, todo, ó, claro que eu quero. Aí eu peguei um relógio. Ele falou, não, pode levar tudinho. Tem vários aí que não estão mais funcionando, que a família deixou aí, isso aí a gente não vai ter mais. Então eu tenho todos esses relógios. E aí eu tenho também o vídeo, né, da casa dele, de onde eu retirei os relógios, tem tudo guardadinho. Agora eles não tinham ideia do que eles perderam. Mas só que eu estou preparando um outro trabalho paralelo com esses relógios e vou levar para o Museu de Santos Dumont, Minas Gerais, os relógios, tudo etiquetado, tudo bonitinho, um trabalho elaborado para botar no museu da cidade de lá. Vai ser um outro presente lá para a cidade. E eu costumo fazer isso em vários museus do Brasil. Os caras não pensam assim. Até museu, os caras não pensam assim. Já vários turistas passaram aqui e olham, vão no museu e falam, pô, cara, o museu não tem nem um terço do que tu tem aqui. A gente não vê a paixão que tu tem e o cara lá não tem. Aí eu explico para eles, olha, lá é um cara indicado. O cara quer só abrir, fechar e ir embora para casa. Amanhã ele abre de novo. Eu já não, eu ia procurar. Se eu pego, por exemplo, um negócio, um museu para tomar conta da cidade, eu te garanto que esse museu ia atrair muita gente. Para você ter uma ideia, quando eu estava no Exército, eu cheguei com o general do Exército e disse para ele: olha, eu queria abrir um museu da Segunda Guerra Mundial. Aí sugeriu o SIGS, porque tem um local de visitação, né? sim. E era um local muito. Aí ele disse para mim, me mandou para a quinta seção, que é um setor de relações públicas, e isso lá atrás, viu? Aí eles começaram a dizer, não, mas esses acervos, eu digo, não, eu tenho muita coisa. A hora que vocês quiserem me permitirem, eu faço. Mas eu quero num local onde as pessoas possam visitar. Por exemplo, lá dentro do CMA, não dá. Lá dentro do BIS, não dá. Tem que ser num local onde já há visitação, que é o SIGS. Ou então uma outra área, mas que seja fácil acesso. Entendeu? Eu tenho muita coisa dos pracinhas brasileiros da Segunda Guerra Mundial, que nem o exército aqui em Manaus tem. Pra te ter uma ideia. Outro dia estava me mostrando um sabre, né? É um Você sabre viu? que tu tens ali. Aquele ali é um espadinho Eu, de um marinheiro da Segunda Guerra Mundial. e eu lembro que você me falou que entrou alguém aqui e fez uma oferta, não foi? Exato, é. E você Sempre, não vendeu. sempre tem pessoas que querem comprar. Mas é igual eu te falo, De qual é a época daquele sabre? Segunda Guerra Mundial, Sim. 30, se eu não me engano é 32, 33. Não me recordo bem a data específica, né? Mas foi. Ali, nesse caso aí, foi adquirido, acho que nos anos 70 ou 60, mais ou 62. Nessa média foi adquirido esse sabre, né?
E aí eu tenho ele até hoje. Bom, Alô Café, ele funciona de 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Esse aqui é o Marculino, é o proprietário dele. Nós estamos aqui na rua Bernardo Ramos. Bernardo Ramos, está aqui próximo à Praça Dom Pedro II. Dom Pedro II e o Museu da Cidade. E o Museu da Cidade. Você que está de visita no Centro Histórico, venha conhecer aqui. O pessoal gosta de futebol. Esse gol é narrado pelo Jorge Cury. Ele era botafoguense, né, de princípio, né? 35. Atualmente ostenta o Botafogo o título de bicampeão carioca e bicampeão da Taça Guanabara, que conquistou com garra, técnica e disciplina para gáudio de seus milhares de torcedores. Como homenagem à ardorosa torcida botafoguense. Escuta com o Jorge Cury. O gol de Paulo César na partida final da Taça Guanabara de 1967, disputada com o América. O terceiro gol do jovem artilheiro naquela partida memorável, conquistado na prorrogação. Leone na jogada ofensiva, carrega o lateral canhoto, vai levando aqui pela esquerda, perde onde está colocado o Paulo César, caminha para o gol à esquerda nas cabines de lado, entregando a Gerson, outra vez a Paulo César, penetrou, atirou, e gol! Paulo César, camisa número 1. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem e até o próximo vídeo.